Olá, queridos alunos da Escola Estadual Hermano Marchetti, a qual eu tenho um orgulho de trabalhar esse ano. Estou morrendo de saudade de vocês. Conforme combinamos, né? Toda segunda-feira nós vamos falar de algum conteúdo pertinente à disciplina de matemática e sexto ano, no caso, né? Bom, hoje o nosso conteúdo vai ser sobre frações, certo? Sobre frações, o que é a ideia de fração, certo? Quais são as partes que compõem uma fração. Então vou falar um pouco, depois vou mostrar alguns exemplos, tá? Fazermos alguns exercícios, tudo bem? Então vamos lá. Fração, na verdade, é uma divisão, é você ter um inteiro e dividir em partes. E essas partes são chamadas de numerador e denominador. Numerador vai ser a parte que vai ficar em cima da fração. Ela indica em quantas partes você considerou o inteiro, né? Quantas partes você tirou do inteiro. E o denominador, que é o número de baixo da fração, né? A fração geralmente é representada por um traço horizontal. O denominador indica em quantas partes o todo foi dividido, certo? E quando nós fizermos a leitura da fração, vai depender do número que tiver embaixo para a gente saber como fazer essa leitura. Então, assim, como é fração, só vai começar pelo 2, que representa a metade, né? Então, se eu tenho 1 sobre 2, por exemplo, eu leio como 1/2, tá? O 3 leva um nome, o nome que a gente usa no 3 é terço. A partir do quarto até o nono, usa números ordinais. O quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Como nosso sistema ele é decimal, os múltiplos de 10 têm nomes específicos. Décimos, centésimos, quando o numerador é 10, quando o numerador é 100, quando o numerador é mil, milésimo, e assim sucessivamente, tá? Depois do 10, a partir do 11, portanto, nós acrescentamos uma palavrinha chamada avos, né? Depois a gente pode falar a respeito por que é esse avos, mas não vamos entrar na questão histórica, tá? Basta que vocês entendam como que é feita essa leitura. Tudo bem? A primeira parte aí. Eu vou mostrar na tela agora do computador um texto de outra escola que eu trabalho, não tem problema nenhum, né? Afinal de contas, a ideia aqui é ensinar, né, o que vem a ser fração, mas eu acredito que nas séries anteriores você já tenham visto falar alguma coisa, tá bom? Gostaria de lembrá-los da nossa rotina semanal, né, que eu inclusive postei no mural do Classroom para quem já está acessando, tá? Às segundas-feiras eu vou postar sempre um vídeo com algum conteúdo, geralmente acompanhando o que está sendo passado pelo Centro de Mídias de São Paulo, semanalmente. E na terça eu estou aberto para plantão de dúvidas, certo? Das 13 às 18 horas. Então você pode mandar dúvida, eu disponibilizei num documento aí no mural de vocês o meu número de WhatsApp e o meu e-mail institucional. Caso você queira solicitar alguma dúvida, me procura na terça-feira. Às quartas eu não tenho aula na unidade. Às quintas, eu e todos os colegas da área de exatas, nós temos um encontro com a gestão, né, uma videoconferência, para discutirmos assuntos pertinentes pedagógicos, né, da escola, tá bom? E na sexta acontece nossa videoconferência, que é curtinha, né, 30 minutos, mas para mim, né, é de suma importância saber que vocês estão bem, conversar um pouco com vocês, e aí a gente discute geralmente o que foi passado na segunda, né, o que vocês estão vendo hoje, certo?
Ou então discutir sobre a plataforma que eu comentei na nossa última videoconferência, que é a plataforma da Khan Academy, né? Uma parceira que eu trabalho já há algum tempo com ela e vem dando bons resultados. Tudo bem? Vamos lá então para a aula de hoje? Acompanhem aí as explicações, tá? Aqui nós vamos falar sobre frações, como eu já falei, certo? A fração como parte de um todo. Então, como eu comentei aí, ó, tem o exemplo de uma pizza, né, dividida, utilizando aí 3 sabores diferentes, representado por M, marguerita, F, frango, C, calabresa, pode ser. A ideia é vocês entenderem, né? Então, vamos lá. Como que eu represento a fração da letra M, marguerita? Eu peguei 8 partes de um total de 16. Então, em cima, né, eu vou representar a parte que foi tomada, aqui o 8, e 16 o total de partes que foram divididas. Já essas outras partes aqui, como ambas foram divididas em 4 partes, 4, 16 avos, ok? Essa primeira parte aí tem alguma parte mais aí de explicação, mas o importante é vocês entenderem o básico, né? Aqui também acredito que a gente não precisa se aprofundar. Vamos lá, vamos mostrar aqui o que acontece, ó. A ideia de fração como quociente, né? A fração como quociente de 2 números naturais pode ser vista em situações de divisão. Observe, João quer dividir 7 barras de chocolates entre seus 3 filhos. Quanto cada um irá receber? Vamos esquematizar a divisão das barras de chocolate. Então aqui eu tenho, ó, a primeira, a segunda e a terceira parte, né? Essa barra foi dividida em 3 partes iguais. De acordo com o esquema acima, cada um dos 3 filhos receberá 2 barras inteiras de chocolate mais 1/3. Por que 1/3? Porque dividiu a barra em 3 partes, certo? Então, quanto que cada um vai receber? Ó? Aqui, 3/3 representam um inteiro. Aqui, 3/3 também representam um inteiro. E mais uma parte que é 1/3, né? Então, no total, eles vão receber 7/3 de barras de chocolate. Então, aí falando de fração como quociente, ok? Agora nós vamos passar para a discussão. Ó, vamos lá. Eu tenho, vocês estão vendo aí, um círculo, né, dividido em 8 partes. E aí nós vamos representar essas partes em forma de fração. Em cima você coloca a parte que foi tomada, que foi considerada, e embaixo o total do círculo. Quantas partes, que no caso aí foram 8. Então, o meu denominador vai ser sempre 8, tá? O que vai diferenciar? O numerador. Em quantas partes eu considerei. Então, vamos voltar lá para a figura. Aqui, ó. Na letra A. Que fração do círculo corresponde às partes pintadas de verde? Então, eu tomei uma parte de um total de 8. Então, 1/8. A laranja, tomei 2 partes de um total de 8, 2/8. E o azul, tomei 6 partes de um total de 8, 6/8, certo? Como essas frações podem ser lidas? Então, na sequência aí, ó, 1/8, 2/8 e 6/8, ok? Aqui ele pede para que vocês escrevam a fração correspondente a cada parte pintada da figura. Então aqui, ó, eu não vou comentar, isso a gente vai discutir na sexta-feira. Quantas partes aqui foram divididas? Essa parte vai ser o meu denominador, a parte de baixo. Quantas partes foram pintadas de verde? Essa vai ser a parte que vai representar o numerador, a parte de cima. Essa aqui, em quantas partes eu dividi? Em 10 no caso, né? E quantas partes eu considerei? 5 partes. Tá? Então essa fração pode ser lida de 2 formas, né? O total embaixo, que são 10 aí no caso, e os 5 em cima, e você pode representar aqui como metade também, né? 1/2, porque você pegou a metade da figura. Aqui a mesma coisa, eu vou deixar para a gente discutir na sexta-feira, tá? Vocês vão ter que pensar aqui em quantas partes, quantos quadradinhos, retângulos tem aí, e quantos foram pintados, né? Tá bom? Aqui temos mais outros exemplos. Eu acredito que já deu para vocês entenderem a ideia, mas isso aí a gente vai discutir na sexta-feira, tá bom? Vocês vão fazer a leitura dessas frações aí
para a gente discutir, tá? Aí aqui é outra questão pedindo para representar em parte de figura. A gente vai deixar para comentar isso na sexta, tá bom? Um outro exercício aqui bem bacana que eu achei deixa eu ver qual que é esse aqui, ó, 4, ó. Que fração representa as bolinhas azuis aqui, tá? E as bolinhas vermelhas. Mas, como eu já falei, nós vamos discutir isso na sexta-feira. Deu para entender, pessoal, o conceito de fração? Isso é só a parte de introdução, tá? O conteúdo de frações ele é muito extenso. A gente vai trabalhar com operações, como que eu somo frações, quando meus denominadores são diferentes. Eu não posso fazer a soma, eu tenho que transformar essas frações. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, tá bom? A gente vai discutir na sexta sobre isso que eu comentei aqui agora, ok? Um grande abraço, tá? Se tiverem dúvidas a respeito desse conteúdo, me mandem amanhã, tá? No horário que eu estabeleci, dê uma olhadinha direitinho. E é isso aí, pessoal. Se cuidem, tá? Protejam-se e breve estaremos juntos, ok? Um grande abraço do professor Roberto. Fiquem com Deus.